Essa não foi uma história sobre cestas básicas e eu quero te ajudar a entender por que ela está aqui nessa narrativa. Hoje a nossa leitura do livro de Atos nos levou do capítulo 6 ao capítulo 8, verso 25. E eu quero focar o destaque, a nossa reflexão deste momento, na história narrada no capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Deixa eu ler esse trechinho para te destacar algumas coisas que são importantes. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios de espírito, de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos, e assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se convertiam. Olha que interessante. Nós temos até o capítulo 6 a narrativa acompanhando a vida dos apóstolos, esses momentos iniciais da igreja se propagando por Jerusalém, vários sinais feitos por intermédio do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sendo manifesto na vida dos apóstolos, com curas, com milagres. Na sequência, nós vamos ter mais eventos sobre a igreja, sobre a expansão do evangelho. Por que parar a narrativa e falar sobre uma discussão com cesta básica, com distribuição de alimento? Por que essa história é importante? Por que ela é relevante para essa construção? Eu já te adianto que não é sobre a cesta básica, o foco não está nos alimentos. Concorda comigo que Lucas também não está se propondo a fazer um relato exaustivo de tudo que aconteceu na vida da igreja e na vida dos apóstolos. Tem muitas coisas mais importantes que não foram relatadas aqui. Como é que os apóstolos morreram? O que aconteceu na igreja? Como é que a transição de liderança passou de Pedro, que era o líder inicialmente da igreja em Jerusalém? Como é que Tiago foi parar na liderança da igreja? Tem muita coisa importante que Lucas não entendeu ser necessário, não fazia parte da narrativa dele. E aí o segredo está no propósito da narrativa. O foco de Lucas é mostrar como o evangelho passa de um movimento sectário de judeus, um grupo pequeno de judeus, e alcança o mundo. De Jerusalém para toda a terra, ali de Jerusalém para alcançar os confins da terra. Como é que isso acontece? E é ao longo desse processo, e é por ele estar focado em apresentar esse processo, que essa história é interessante. Não necessariamente pelo que ele está narrando, pelo que aconteceu, mas pelas pessoas envolvidas. Aqui nós temos alguns aspectos que são interessantes e vão enriquecer o seu entendimento desse texto. Primeiro, nós precisamos nos lembrar, e a gente estava lendo isso há pouco, que por ocasião do exílio, muitas comunidades de judeus foram formadas em outros lugares. Os judeus se estabeleceram na Babilônia, se estabeleceram ali na Pérsia, na Síria, por causa do exílio. Então foram levados, muitas comunidades se formaram. Nem todos os judeus voltaram quando o exílio acabou. Quando eles tiveram a oportunidade de voltar para reconstruir, muitas famílias permaneceram. E ao longo da história, ao longo dos anos a seguir, haviam movimentos de judeus que voltavam para Jerusalém. Muitos desses voltavam às vezes no final da vida, voltavam para morrer na terra de Jerusalém, para serem sepultados ali com seus ancestrais. Isso fazia com que houvesse uma demanda, uma necessidade em função das viúvas. Muitas mulheres ficavam viúvas ali, muitas senhoras ficavam viúvas e não tinham família, não tinham outras pessoas às vezes para cuidarem delas. A igreja fazia essa ação também de cuidar dessas viúvas. E aqui especificamente o texto nos destaca que haviam judeus de fala hebraica e judeus de fala grega. Judeus de fala hebraica eram aqueles que eram ali da região, que eram de Jerusalém, eram da região. Mas os judeus de fala grega fazem referência justamente às comunidades judaicas de fora, mas que haviam se mudado para ali em algum momento e tinham ali suas comunidades onde eles falavam grego. Por isso, essa questão dos judeus de fala grega. Haviam sinagogas específicas para esses judeus de fala grega, enfim.
E tudo indica, e o texto nos mostra, que o evangelho alcançou também essas sinagogas, esses grupos de judeus de fala grega. E o evangelho os alcançou, a mensagem de Jesus chegou também a esses judeus. E o que nós temos aqui nesse relato, que parece ser simplesmente sobre distribuição de comida, teve uma desavença, tá vendo? A igreja sempre dá briga, eles estavam ali se desentendendo por causa de cesta básica. Ou alguém pode olhar e falar, ele está falando sobre o serviço social da igreja. Tudo isso está presente, mas Lucas relata em função do aspecto da expansão do evangelho. Aqui nós temos o evangelho alcançando judeus de fala grega. Logo, e ele destaca personagens que serão importantes nesse processo. Perceba que esses homens que são escolhidos para cuidar dos alimentos eram homens que faziam parte dessa comunidade de fala grega. Todos os nomes listados são de judeus descendentes, então, dessa comunidade, faziam parte dessa comunidade, iriam lidar, iriam cuidar dessas questões, mas eles serão importantes nessa propagação do evangelho. Entre esses que foram escolhidos, nós temos Estevão, que será o personagem principal desse nosso bloco da leitura de hoje, em função da sua pregação e do martírio. Ele será morto por causa do evangelho e tudo isso que envolve. E nós temos Filipe, que também será um personagem importante na propagação do evangelho. Então, o que Lucas está contando aqui é que o evangelho alcançou essa comunidade de fala grega, e havia líderes, homens que eram cheios do Espírito Santo, cheios de fé, homens que agradavam a Deus e foram escolhidos para esse serviço por causa da sua dedicação, da sua vida de oração, da sua vida de fidelidade ao Senhor. Nessa comunidade havia gente fiel, cheia de fé, dedicada ao Senhor, líderes, pregadores, e é assim que o evangelho se espalha também por essas comunidades de fala grega. E o que acontece na sequência, nós temos que Estevão é preso por causa da sua pregação, Estevão foi morto, e o texto vai nos dizer que após a morte, o assassinato de Estevão, uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. Alguns homens devotos vieram com grande tristeza e sepultaram Estevão. Então, perceba que a morte de Estevão desencadeia uma grande perseguição. E essa comunidade, também de judeus de fala grega, também precisou fugir. E esses homens, ao se espalharem, ao fugirem para salvar suas vidas, o texto vai nos dizer que os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Essa história ela é relevante para Lucas e ele a insere aqui, não porque ele queria tratar sobre a distribuição dos alimentos, mas porque essa história nos apresenta personagens que serão importantes na expansão do evangelho por esse mundo conhecido. Judeus de fala grega que estavam em Jerusalém, que receberam o evangelho, que se converteram, que foram dispersos por causa da perseguição e agora voltam para suas cidades, voltam para suas regiões e vão espalhar o evangelho por onde só eles são capazes, porque eles falam grego. E onde eles vão, eles propagarão a mensagem do evangelho e eles são dispersos e vão ensinando e vão pregando o evangelho por onde eles passam. E assim nós começamos a acompanhar a partir de aqui o evangelho que sai de Jerusalém, passa por toda a Judéia, Samaria e chegará até os confins da terra. E isso nós vamos acompanhar quando no final do livro Paulo chega a Roma. Então, atente-se aos detalhes, tem muita coisa preciosa nos detalhes do texto, vamos aprendendo com a leitura, se dedique, estude, leia, e você já sabe, todo dia à noite a gente se encontra aqui para um momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Então fique atento, porque nem sempre as histórias são necessariamente sobre aquilo que está mais evidente ou que chama mais a nossa atenção. Às vezes alguns detalhes importantes estão ali presentes e a gente deixa passar despercebido. E como é interessante, como é importante ver a ação poderosa, a sabedoria do nosso Deus que conduz toda essa história e permite que esses homens de fala grega conhecessem o evangelho e depois fossem anunciando o evangelho, levando com eles, por onde eles passam, a mensagem do evangelho também a outras pessoas. Vamos juntos? Lendo, aprendendo. Amanhã a gente se encontra aqui.